Compactando e comprimindo arquivos no Linux, passo a passo. Você sabe a diferença de compactar para comprimir? Compactar é quando eu crio um arquivo com diversos outros arquivos dentro desse arquivo que eu acabei de criar. Mas com isso, o seu tamanho não diminui, pois ele está apenas compactando, ou seja, organizando tudo dentro de um único arquivo. Diferente de comprimir, que também junta os arquivos em um único arquivo, mas você diminui o tamanho desse arquivo, pois ele usa um algoritmo de compressão para isso. Calma que já iremos para a parte prática, diretamente para a linha de comando. O responsável por compactar os arquivos é uma ferramenta chamada tar. E para que haja compressão, existe a união do tar com ferramentas de compressão, como o gzip, o bzip. Outra coisa, eu posso utilizar o bzip e o gzip juntos ou separados. De quem? Do tar. Basta eu passar um parâmetro específico para isso, caso eu queira usar junto com tar. Ao invés da ferramenta tar comprimir os arquivos, ela apenas coloca diversos arquivos dentro de um só arquivo, gerando um arquivo do formato .tar. E ferramentas como o gzip ou o bzip vão comprimir esse arquivo .tar. Basicamente, um arquivo .tar é um formato de arquivo que cria uma maneira eficiente para armazenar, fazer backup, distribuir e manipular diversos arquivos com um só. Eu tenho outros programas que comprimem arquivos. Tem o rzip, o xz, o 7zip e diversos outros. Eu mostrarei na prática mais à frente. Outra informação muito importante é o tar preserva as informações importantes dos arquivos. São elas as datas, as permissões, preservando os dados de forma mais eficiente, evitando uma compactação com perda de informações. Vamos começar a praticar aqui na linha de comando direto. Eu deixei uma pasta criada aqui justamente para essa aula, que é a pasta compacta, e dentro dela não tem nada. Eu vou dar um ls, não tem conteúdo. Vamos começar somente compactando arquivos usando o tar. Eu posso também compactar uma pasta inteira, cheia de arquivos. Eu vou utilizar o tar -c, que é para compactar, v para mostrar os detalhes e f para mostrar o arquivo. Me dizer qual é o arquivo, ele vai fazer um apontamento para o arquivo que eu quero criar. Vou colocar o nome dele de arquivo novo, para ficar mais fácil de visualizar daqui a pouco. .tar, né, pois é um arquivo .tar que a gente quer criar. E eu vou compactar a pasta boot. Boot não, é tc. Lembrando que eu preciso usar o sudo aqui na frente, porque o meu usuário, eu não estou como root, então eu preciso usar o sudo na frente. Então, teoricamente, ele compactou o arquivo. Vamos dar um ls para ver? Tá aqui o arquivo. Vamos dar um ls-hl. Olha o tamanho. 8.7 megas é o tamanho do arquivo novo tar. Lembrando que ele não comprime, ele está apenas compactando. Já que falamos do comando ls, falamos do sudo, se você quiser aprender um pouco mais sobre o comando ls e outros comandos essenciais do Linux, eu tenho um vídeo que explica os 10 comandos essenciais do Linux. E tenho outros vídeos também que falam do sudo, falam do arquivo sudoers. Vou deixar o link na descrição aqui abaixo. Dando sequência em nossa aula, agora eu tenho um arquivo tar e agora eu posso manipular ele com alguns comandos. Eu posso ver o conteúdo dele, posso ver o que tem dentro dele, sem descompactar o arquivo. Eu vou utilizar o comando tar -tf e o nome do arquivo. O único que tem aqui dentro. Olha o conteúdo dele, é o conteúdo do etc. Olha. Agora eu vou dar um ls novamente na pasta. -hl. Tá vendo aqui, ó, ele continua do mesmo jeito. Eu apenas verifiquei o conteúdo desse arquivo. E se eu quisesse extrair o conteúdo desse arquivo para algum lugar? Mesma coisa. Dou tar e vou mudar os parâmetros aqui no meio. -x de extract, apontar o arquivo. Enter. Vamos ver se ele extraiu. O que eu compactei aqui dentro? A pasta etc. Então, teoricamente, ele vai ter que extrair a pasta etc para cá, para dentro dessa pasta compacta, que é o local onde nós estamos trabalhando. O pwd para mostrar, ó. Tá vendo? Home, dicas de, compacta. Vamos dar um ls. E tá aí a pasta etc descompactada.
Vamos entrar aqui na pasta etc para ver o conteúdo dela. Então, nossa pasta etc está aí. Vou dar um ls novamente. Eu vou apagar essa pasta etc para a gente deixar liberado aqui. rm asterisco. Apaguei logo tudo. Ó, uma observação muito importante, muito cuidado com esse comando rm-rf. Nesse caso eu estou dentro da pasta compacta, que foi uma pasta que eu criei só para fazer essa aula. Então eu dei rm-rf e apaguei tudo que tinha dentro dessa pasta. Então muito cuidado ao executar esse comando. Precisa verificar se está sendo executado na pasta correta. Apaguei logo tudo, depois a gente cria o arquivo novamente. Vamos deixar a pasta vazia. Yes. E aí dá a oportunidade da gente ir recapitulando. Agora vamos comprimir esses arquivos. Vamos comprimir o arquivo tar. Eu vou criar o arquivo tar novamente com aquele comando que a gente utilizou anteriormente e vamos compactar a pasta tc novamente. Tar menos cvf arquivo novo. Lembra que eu acabei de apagar esse arquivo. Tá? Qual pasta que a gente quer compactar dentro desse arquivo? Pasta tc. Tudo. Ele vai pedir uma senha, porque já tem mais de 5 minutos que eu utilizei o sudo. E aí ele compactou. ls e está aqui o nosso arquivo. Eu vou utilizar nesses exemplos o bzip e o gzip. Então, quando eu usar o parâmetro j, eu estarei rodando o bzip por trás. E quando eu utilizar o parâmetro z, eu estarei usando o gzip por trás. Vamos começar com o gzip. Vou dar um ls, só para a gente visualizar o arquivo que tem dentro da pasta. É praticamente o mesmo comando, só que a gente vai adicionar uma letra a mais. Nesse caso aqui é o z, para chamar o gzip. Tar menos t para comprimir, v para olhar os detalhes, z porque a gente está chamando o gzip e o f para apontar o arquivo. Espaço, o nome do arquivo novo. Arquivo novo. Esse nome pode ser qualquer nome, tá, gente? Ponto tar, ponto gz. E o diretório etc, que é o diretório que a gente quer compactar e comprimir. Vou colocar um sudo aqui no início só para não reclamar. E foi compactada e comprimida a pasta etc dentro aqui dessa pasta compacta, que é a pasta que a gente está trabalhando. Vou dar um ls e tá aí o arquivo. Se eu der um ls aqui, -hl, olha a diferença de tamanho. 8.7 MB para o arquivo que foi somente compactado e o outro que foi comprimido. Vamos fazer o mesmo procedimento, só que para o bzip agora. Ou seja, olha, a gente vai dar o mesmo comando e vai mudar somente uma letra. Qual a letra? A gente vai tirar o j e vai colocar o z, que é do bzip. Então vai ser tar menos c v jf, né? O c para compactar, o v para ver os detalhes, o j do bzip e o f para apontar o arquivo. Então, arquivo novo ponto tar ponto bz2. Em quem? No barra etc. Ou a gente quer compactar a pasta barra etc. Vou colocar um sudo só para não ter problema aqui na frente. E foi comprimido e compactado, teoricamente. Vamos dar um ls para ver? Ele está aí dentro. Agora vamos ver a diferença de tamanho? ls-hl. E olha só, o bz2, o bzip, ele compactou, ele comprimiu mais do que o gzip. Ou seja, o algoritmo do bz2 é melhor que o algoritmo do gzip para esse tipo de arquivo. Vou dar um Ctrl L aqui para limpar.
E como eu faço para visualizar o conteúdo do arquivo gzip e do arquivo bz2, mas sem descompactar ou descomprimir o arquivo? Eu farei da mesma maneira que fiz para ver o conteúdo do arquivo tar anteriormente. Só que eu utilizarei o argumento j a mais para visualizar o arquivo bzip e o argumento z para visualizar o gzip. Vamos visualizar primeiro aqui o bz. Tar tvjf, ou seja, T para a gente ver o conteúdo desse arquivo, o V para os detalhes, o J porque a gente está usando o bzip e o F para apontar o arquivo. Qual é o arquivo? O único arquivo bz2 que a gente tem aí dentro, que é o arquivo novo.bz2, só para a gente não ter problema. Vou adicionar o sudo aqui, o menos aqui, que eu esqueci, e o bz2. E agora é só dar o enter porque eu só quero visualizar o conteúdo desse arquivo. Pede a senha porque eu estou usando o sudo e tá aí o conteúdo do arquivo. Olha, vamos ver se ele extraiu ou se ele só realmente viu o conteúdo do arquivo. Vamos dar o ls, tá aí o arquivo e não teve descompressão nenhuma. Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz para o gzip. A diferença é que eu vou trocar o j pelo z. Ó, vou colocar a seta para cima, vou ver o comando que eu dei. Aqui, ó, vou trocar o j pelo z, porque eu vou usar o gzip, e aqui o bz2 pelo gz. Enter. Olha aí o conteúdo do arquivo .gz. Ele só visualizou o conteúdo do arquivo, mas não descompactou. Vamos ver? E nem descomprimiu. ls está aí o arquivo intacto. Lembrando que para que esses programas bzip, gzip funcionem, é necessário tê-los instalados em seu Linux. No Debian, você executa o comando sudo apt install. Vou digitar aqui para vocês verem. Ó, o apt, lembrando que ou você tem que estar como root ou você tem que ter permissão de sudo. apt install bz2. Isso para o Debian e para os seus... e para todas as distribuições baseadas no Debian. E no Red Hat, você vai digitar i1 install espaço gzip, no caso se você quiser o gzip, ou o bz2, se você quiser o bzip2. E no Red Hat você vai dar um i1 install bzip2. O nome, tá, do pacote pode variar um pouquinho aí entre versões ou distribuições, mas isso aí vale, tá? Esse i1 install vale tanto para o Red Hat quanto para as distribuições baseadas no Red Hat, tá? O CentOS, o Rock Linux. E se eu quisesse extrair os arquivos que estão dentro do arquivo novo.tar.bz2 e do arquivo novo.tar.gz? Eu vou começar aqui pelo bz2. Dei um Ctrl L para limpar. Vou dar o comando tar -x de extract, v para visualizar os detalhes, o j porque eu estou utilizando o bzip e o f para apontar o arquivo. Qual é o arquivo? Eu só tenho um arquivo aqui do tipo bz2, que é o arquivo novo.tar.bz2. Enter. E ele extraiu o arquivo. Vamos ver se funcionou? Vou dar um ls. Tá aqui, ó. Ele extraiu a pasta etc que estava dentro do arquivo _novo.tar.bz2. A mesma coisa vale para o arquivo gzip, tá? Ou seja, o gz. Eu vou apagar esse etc para ele não tentar sobrescrever a pasta e dar erro depois na hora de eu extrair. Tenho Ctrl L para limpar. Lembrando que esse comando rm-rf tem que tomar muito cuidado, como eu avisei anteriormente. Eu vou passar o caminho completo da pasta para não ter erro. rm-rf espaço /home, que é o meu diretório de trabalho atualmente, /home, /dicas de, /compacta, que foi a pasta que eu criei para fazer essa aula, e o etc.
E aí eu deletei a pasta etc. Vamos ver se ela realmente foi deletada. ls foi deletada. Por que a gente tem que tomar cuidado? Lá no raiz, ele também tem um /etc. Então a gente precisa tomar muito cuidado ao deletar esses arquivos, essas pastas e etc. E se ao invés de eu trabalhar com tar junto com gzip ou junto com bzip, eu fizesse separadamente? Eu já tenho um arquivo .tar e aí eu só quero comprimir ele, já que ele já está compactado. Primeiro, eu vou dar um ls e vou remover esses dois arquivos aqui, porque quando eu for tentar criar ele, ele vai dizer que o arquivo já existe. Vou dar um rm -rf arquivo .tar.gz e arquivo .tar.bz2. Pronto, removi os arquivos. Agora o que eu vou fazer? Eu vou comprimir somente esse arquivo aqui .tar. Primeiro eu vou também deletar o etc, lembrando que eu vou passar o caminho completo, dicas de compacta e etc. Pronto, ls, e aí ficou só o arquivo novo .tar dentro da pasta. Agora, vou pegar o bzip ou o gzip, vou começar com o gzip, nesse caso aqui, gzip, e o nome do arquivo. Pronto. Agora, o que eu fiz? Eu comprimi o arquivo novo .tar que já estava compactado. Vamos dar um ls? Olha aí. O arquivo novo agora está comprimido. Olha aqui o ls menos lh ou hl, tanto faz. E olha aí o tamanho do arquivo, 1.1 MB. Vou desfazer aqui, ó g1zip e o nome do arquivo. Agora eu vou dar um ls-hl. Ele voltou para 8.7. Eu posso fazer a mesma coisa com bzip. Eu vou dar um Ctrl L para limpar. Dou um bzip2 arquivo.tar. Enter. Vamos dar um ls-hl. E tá aí. Lembra que o bz2 comprime mais do que o gzip? E aí, se eu quiser retornar o arquivo para o tamanho original, eu vou fazer a mesma coisa, só que na frente eu vou utilizar o ban zip2 e o nome do arquivo, e ele vai voltar o tamanho original, -hl, e ele voltou para 8.7. Eu vou mostrar um outro programa para comprimir arquivos, que é o 7zip. Ele compete diretamente com os programas de código fechado, que é o WinZip, o WinRAR. Atualmente, o formato 7Z, o principal formato de compressão do programa 7zip, é o que leva a maior taxa de compressão, ganhando inclusive do formato RAR, exceto em arquivos de multimídia. Vamos ver na prática então como é que utiliza o 7zip. Vou dar um Ctrl L aqui para limpar tudo. 7Z A, o nome do arquivo novo, .7z, que é a extensão do 7zip, espaço, o arquivo tar, que já está aqui na nossa pasta. Enter. E ele comprimiu. Vamos dar um ls? Opa, tá aqui o arquivo. Vamos dar um ls-hl. Olha a compressão dele. Melhor do que a dos outros formatos que nós usamos anteriormente, do gzip e do bzip. E para mostrar o conteúdo desse arquivo 7z que acabamos de criar, sem descomprimi-lo, nós utilizamos o comando 7z l para listar e o nome do arquivo. Enter. E ele mostra aqui o arquivo que ele comprimiu, que foi o arquivo .tar, né? E para extrair é a mesma coisa, só que ao invés de eu usar a letra L, eu utilizo a letra X, de extract. Resumindo, utilizamos o tar para compactar os arquivos, utilizamos o mesmo tar passando os parâmetros J para bzip2 e Z para gzip, conseguimos visualizar os arquivos sem descomprimir, fizemos também a extração dos arquivos, usamos o bzip e o gzip sem o tar e aprendemos a utilizar a ferramenta 7zip. E se você gostou desse tutorial e quer receber mais tutoriais no futuro, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho, comente. Muito obrigado e até mais.